Senado debate metas do Brasil para a Conferência do Clima, marcada para novembro no Egito. Comissão de Meio Ambiente discute impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. O projeto de orçamento para 2023 está acima da expectativa do mercado, segundo consultorias do Senado e da Câmara. Boa noite, hoje é terça-feira, 13 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou hoje uma audiência pública para avaliar a política de regularização fundiária do Executivo. Foi a primeira de um ciclo de debates sobre o tema e, durante a reunião, especialistas alertaram para o impacto ambiental das ocupações ilegais na Amazônia. Esse foi o primeiro debate para avaliar a política de regularização fundiária do governo federal, além dos impactos ambientais causados pela ocupação ilegal de áreas públicas com foco especial na Amazônia Legal. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, até o fim de 2020, mais de 14 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas ou com destinação incerta foram registrados ilegalmente como propriedade particular no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, o CAR. O número corresponde a 29% da área total dessas florestas. O estudo ainda aponta que grileiros declaram ao sistema supostos imóveis rurais para simular um direito sobre a terra que efetivamente não possuem. Hoje damos início ao ciclo de debates que tem por objetivo a colheita dos subsídios para avaliação de política pública dessa comissão. Com essa avaliação, teremos a oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo, mais uma vez, a escolha pela política de destruição que está em curso em nosso país. O volume de área desmatada está crescendo em todos os biomas, segundo o relatório anual do desmatamento no Brasil. Está concentrado em alguns estados, principalmente no Pará, Amazonas, Mato Grosso e Bahia. Com a consolidação do dado do MAP Biomas Alerta para esse ano, no relatório anual do desmatamento, foram identificados em 2021 16.557 km² de desmatamento, lembrando que cada um deles foi individualmente verificado. Isso foram 69.700, quase 70 mil eventos de desmatamento, né, que somaram essa área de 16.557 km². Então, em 2021, o dia que teve mais desmatamento, a gente estima foi dia 21 de julho, quando chegou a 5.940 hectares desmatados em um único dia no Brasil. Isso dá mais ou menos 2,2 milhões de árvores cortadas em um único dia. Em 2021, foi detectado desmatamento em metade dos municípios brasileiros, ainda segundo o relatório. No estado de Rondônia, em todos os municípios. 70% das áreas são privadas e 5% terras públicas. Quando a gente faz um recorte fundiário, que é recortando as áreas de acordo com a sua posição fundiária, a gente encontra que 70%, 69,5% das áreas estão sob gestão privada, seja no CAR, seja no CIGEF, seja em assentamento. Historicamente, a área de desmatamento em áreas protegidas é cerca de 1%. E nesses últimos 3 anos houve uma aceleração e hoje a gente chega a 5% do desmatamento detectado dentro de unidades de conservação e terra indígenas. Não que ela seja feita por quem está responsável por essas áreas, mas são agentes que estão invadindo essas áreas e causando esse desmatamento. E qual a solução para combater o desmatamento? A gente precisa, de um lado, aumentar a probabilidade de detectar o desmatamento. Então, quanto mais for provável que você detecte o desmatamento, a percepção da detecção, menor a propensão a desmatar. O segundo, a gente precisa aumentar a probabilidade de que, uma vez identificado o desmatamento, é identificado o responsável e ele será penalizado. A gente precisa aumentar, por fim, a probabilidade de que, mesmo que identificado e penalizado, o benefício que se obtenha do desmatamento não seja maior do que a penalização, o que mantém o incentivo a desmatar. Cerca de 29% da Amazônia Legal é de áreas ainda sem destinação definida. E é nelas que está concentrado 41% do desmatamento, segundo a representante do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
A gente entende que esse desmatamento que está ocorrendo nessas áreas não destinadas, eles, na verdade, são um grande indício de que essas áreas estão sendo ocupadas com a expectativa de que, em algum momento, o poder público vai legalizar essas ocupações, emitindo títulos de terra. Relatório da Transparência Internacional sobre grilagem e corrupção na regularização fundiária no Brasil mostra as práticas que contribuem para o aumento das áreas desmatadas. O relatório propõe 4 eixos de ação para combater essas práticas. O primeiro é o fortalecimento da governança fundiária, muito baseado nas fragilidades da governança, que a grilagem ela se perpetua e os crimes conexos podem acontecer. Em segundo lugar, aprimorar a transparência e o controle social, reforçar os controles e as ações de fiscalização e, por fim, que é um tema muito relevante para esse debate, vetar qualquer reforma do marco legal da regularização fundiária que sinalize anistias futuras. E o plenário do Senado realizou hoje uma sessão de debates para discutir o cumprimento pelo Brasil das metas estabelecidas na Conferência do Clima da ONU de 2021 e as propostas para a próxima Cúpula do Clima em novembro. A Conferência das Partes, ou COP, sobre clima, é o mais alto fórum de decisão da Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que reúne os países que se comprometeram a conter o aumento do aquecimento global com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Especialistas e cientistas da área foram convidados a debater o assunto em sessão temática no Senado Federal e avaliar o cumprimento das metas pactuadas pelo Brasil na COP26 no ano passado e os desafios e propostas para a COP27, que acontecerá em novembro no Egito. O Brasil ratificou o Acordo de Paris em setembro de 2016, mas até hoje não explicou como vai cumprir essas metas. Não adotou políticas domésticas que sejam suficientes para nos fazer cumprir essas metas. O Brasil é hoje o 5º maior emissor de gás de efeito estufa no planeta. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia, sendo que nesses países a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis e, no caso do Brasil, a principal fonte de emissões é a forma como a gente usa o território, né? O uso da terra. Dados do IPAM demonstram que 30% dos cadastros ambientais, rurais e legais estão em áreas de floresta pública não destinada. E essas áreas correspondem a 66% do desmatamento nesse período. Desmatamento importa, porque, como a gente ouviu nas falas anteriores, essa é a nossa principal contribuição em relação às nossas emissões de gases de efeito estufa. Precisamos, então, conter o aquecimento global em até 1,5 grau Celsius em relação aos períodos pré-industriais e, para isso, todas as estratégias devem ser ponderadas, debatidas e consideradas. E, claro, sempre com preconceito que exclui o fator preservação do método produtivo e respeitando o trabalho das famílias e dos pequenos, médios e grandes produtores. O desmatamento em todos os biomas segue avançando em ritmo alarmante. Na Amazônia, 2021 alcançou a maior taxa de desmatamento dos últimos 15 anos. O Cerrado, berço das nascentes de 8 das nossas principais bacias hidrográficas, também vem sendo ameaçado. Isso sem contar os efeitos das mudanças climáticas em nível global, que poderá deixar o cenário ainda pior. O chefe do Legislativo dos Emirados Árabes conversou com senadores sobre investimentos no Brasil. Eles manifestaram interesse em setores como cafeicultura e agricultura. Visitou o Senado nesta terça-feira o presidente do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, Sakr Gobas, com sua comitiva. Eles se reuniram com os senadores Marcos Duval, Carlos Portinho, Eduardo Girão e Nelsinho Trade, que fazem parte do Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos. Estão investindo em tecnologias, buscando isso. Em cada país estão buscando a sua característica. No Brasil, eles estão buscando essa questão da agropecuária, da alimentação, da carne, café. Então, não tem outro país que pudesse oferecer isso como nós brasileiros. E essa oportunidade que a gente, como senador, é fazer a ponte. Antes, os parlamentares árabes visitaram também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial.
Eles falaram sobre estreitamento das relações bilaterais e sobre a importância da diplomacia parlamentar como instrumento de aproximação para maior integração entre os dois países. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. O senador informou no Twitter os assuntos tratados na reunião. Vamos conferir aqui no telão o que ele escreveu. Recebi, nesta terça-feira, em Brasília, o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conniff, para tratarmos da cooperação histórica entre os nossos países. No encontro, discutimos temas ligados à questão ambiental e à necessidade da ampliação dos investimentos no setor, além do fortalecimento das relações bilaterais e das instituições. Reforcei para o representante norte-americano a certeza do bom encaminhamento do processo eleitoral no Brasil e o compromisso do Congresso na defesa do sistema eleitoral, da democracia e da independência entre os poderes. Se é difícil gerenciar o orçamento de uma casa, imagina o de um país do tamanho do Brasil. Para ajudar a compreender melhor o orçamento da União, as consultorias do Senado e da Câmara elaboraram um informativo sobre a tramitação do projeto de lei orçamentária anual. Está tudo lá: receita, despesas, dívidas, e os números têm que ser precisos. Um cálculo errado pode atrapalhar em muito as contas do país. O crescimento do PIB, que na proposta foi considerado como de 2,5% para 2023, né, tem previsão do mercado, né, de analistas do mercado, de crescimento de apenas 0,37%. E isso é relevante porque esse otimismo do projeto acaba impactando as receitas ali previstas. Então, em expectativa de mercado se confirmando, teremos, em 2023, receitas abaixo do que está previsto no projeto. O informativo detalha os gastos previstos de cada órgão dos 3 poderes da União. Uma novidade é que os gastos mínimos da saúde contam agora com recursos de emendas parlamentares. O projeto de lei orçamentária, ele prevê para a área de educação e saúde os valores de 119,8 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino e 149,9 bilhões para ações de serviços públicos de saúde. No caso da saúde, especificamente, é importante só a gente mencionar que o Poder Executivo ele alocou, né, dentro dessas despesas para ações de serviços públicos de saúde, 19,6 bilhões em reservas específicas para atender as emendas parlamentares. Ou seja, o Poder Executivo encaminhou o projeto contando que as emendas parlamentares contribuam nesse valor para o cumprimento do mínimo constitucional. Depois de uma década de tramitação, o projeto de lei aprovado na Câmara com modificações volta ao Senado para nova avaliação. A proposta prevê o fim da saída temporária dos presos no Natal e em outras datas comemorativas. No Brasil, cerca de 700 mil homens e mulheres cumprem pena em regime fechado. Na letra da lei, o preso deve passar por um período de recuperação até poder voltar ao pleno convívio com a família e a sociedade. Alguns estabelecimentos têm condições de oferecer aos detentos meios para aprender ou praticar um ofício, estudar e ocupar o tempo com atividades produtivas. No entanto, apenas um número reduzido de unidades ofertam essas oportunidades. O quadro visível é um misto de superlotação, promiscuidade e revolta, num círculo vicioso que torna quase impossível deixar a criminalidade. A Lei de Execuções Penais instituiu a saída temporária para estimular o bom comportamento e recondicionar o indivíduo. Tem direito a esse benefício o preso já em regime semiaberto e que tenha cumprido 1/6 da pena se for primário ou 1/4 da pena se for reincidente. A boa conduta também deve ser checada pelo juiz junto à direção do presídio. Passar o Natal, o Ano Novo ou o Dia das Mães junto aos familiares seria uma etapa para a ressocialização. Mas nem sempre a sociedade encara dessa forma. Em destaque nas manchetes da mídia, autores de crimes hediondos, após cumprirem as exigências, foram contemplados com a saída temporária. A sociedade se manifestou contra. O resultado foram numerosos protestos, mesmo com evidências a favor do benefício.
Na saída temporária do Natal de 2020, a única realizada naquele ano da pandemia, dos 31.538 presos que tiveram direito, 1.700 não retornaram à prisão, cerca de 5% do total. O PLS número 7 de 2013, ele vem ao encontro da sociedade no sentido de acabar com as férias dos presos, que visando assim reduzir a criminalidade. Em 2012, o Senado aprovou um projeto endurecendo as regras para a saída temporária. Mas em 3 de agosto deste ano, um substitutivo aprovado na Câmara acaba de vez com a saidinha. Pela forma como está redigido o projeto, trata-se de um apelo populista, de viés extremamente punitivista e que não leva em considerações as estatísticas e os dados reais daquelas pessoas que estão beneficiadas por esse direito. O projeto, por si só, também é de duvidosa constitucionalidade, tendo em vista que coloca todos os presos e as presas nas mesmas condições, e isso fere a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena. Vivenciamos um sentimento de insegurança. Somos assombrados pela violência todos os dias, e a sociedade clama por uma política criminal mais eficiente. No entanto, é necessário considerar que a saída temporária é um benefício amparado por lei e condicionado a regras e critérios rígidos para que a ressocialização, ao permitir que o preso mantenha laços sociais e familiares, seja válida. Neste ano, o Brasil terá a segunda eleição geral desde que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da doação de empresas para campanhas políticas. Atualmente, as candidaturas são financiadas com recursos do Tesouro Nacional e doações de pessoas físicas. Veja nesta reportagem especial. A doação de pessoa jurídica para campanhas políticas está proibida desde 2014, mas o debate sobre as formas de financiamento eleitoral já vem de outros tempos. Nossa Constituição Cidadã não trouxe regras sobre o financiamento eleitoral. Depois, com o escândalo da CPI do PC Farias, o Congresso preferiu regulamentar em lei o financiamento por empresas. A regra surgiu primeiro na Lei com Diretrizes para a Eleição de 1994, e em seguida na Lei Eleitoral de 1997. Em 2011, a OAB acionou o STF para questionar o financiamento empresarial. Em 2013, o tribunal decidiu que as doações de empresas eram inconstitucionais e em 2015, o Congresso seguiu os passos do STF, proibindo doações empresariais a campanhas. Em 2017, o Fundo Eleitoral foi criado. A maior crítica às doações de empresas é que a prática submete a democracia ao poder econômico. Na prática, o que havia é que alguns bancos e algumas grandes empreiteiras faziam os grandes financiamentos, tanto para partidos governistas quanto oposicionistas. Financiavam e assim mantinham uma influência muito grande sobre a formação do Congresso Nacional, além do Poder Executivo, e, portanto, sobre o próprio processo orçamentário. Atualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que o fundo eleitoral seja de até 4,9 bilhões de reais. Certamente, o financiamento de campanhas utilizando recursos públicos gera uma polêmica. Mas há uma questão fundamental que deve ser considerada. A democracia sempre tem um custo, e um custo que vale a pena sustentar. Então, o fato de financiarmos as eleições via fundo eleitoral é a solução que acabou restando na prática. Aí a polêmica que fica é justamente a de quantos recursos nós estamos destinando no orçamento da União para financiar as campanhas. Se você proíbe que as empresas financiem, você vai ter que assumir que você está impondo que haja um financiamento público. O fundo eleitoral não é a única ferramenta de financiamento das campanhas eleitorais. Há também o financiamento privado de pessoa física com um limite de até 10% do rendimento bruto de cada doador no ano anterior ao da eleição. O candidato também pode ajudar a financiar a campanha com recursos próprios. O valor do autofinanciamento está limitado ao total de 10% do teto para gastos em campanha no cargo em que concorrer. O fundo eleitoral
eleitoral é composto de duas parcelas. Um valor indicado pelo TSE, com base em renúncia fiscal economizada com o fim da propaganda nas emissoras de rádio e TV, e um valor indicado pelo Congresso das emendas impositivas de bancada. Os partidos e candidatos podem utilizar os recursos do fundo eleitoral para todas as despesas permitidas pela legislação eleitoral na realização das campanhas, como, por exemplo, materiais gráficos, produção de vídeos, contratação de cabos eleitorais, advogados, etc. De acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral que não forem utilizados, ou seja, que se tornarem sobras de campanha, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional no momento da prestação de contas. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha só é distribuído aos partidos nos anos que tem eleição. O Tribunal Superior Eleitoral só repassa os valores depois que as siglas definem como deve ser feita a distribuição entre as candidaturas, lembrando da obrigação de aplicar pelo menos 30% em candidaturas femininas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.